Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Barbudo Lunático. Hoje nós vamos falar, ou eu vou falar sobre a Bíblia. Especificamente sobre dois assuntos mais controversos, mais discutidos, mais polêmicos dos nossos tempos, que é: devemos pagar dízimo? Devemos guardar o sábado? O sábado é uma linha mais defendida que devemos guardar dos adventistas, enquanto que o dízimo é uma linha mais defendida dos assembleianos, tanto Missão como Madureira e outras que tem. Agora a pergunta que fica é: se eu tenho que guardar o sábado, tenho que pagar dízimo, por que não a circuncisão? Porque a circuncisão começou lá pertinho de Abraão. Lá em Abraão, na verdade, ainda, né? E ainda falou assim, Deus, ó: e a circuncisão é um estatuto perpétuo entre mim e ti. Ou seja, Deus falando para o homem que todo judeu ao 8º dia de vida tinha que ser circuncidado. Tá bom, esse é um assunto para a gente falar em outro vídeo sobre a circuncisão, para quem não sabe o que é a circuncisão. Mas a pergunta que fica é porque tem alguns pastores, apóstolos, missionários, entre outros, que dizem que tem divisão entre a lei moral e a lei cerimonial, lei civil. Mas é conversa fiada. Biblicamente esse assunto não se sustenta. Por quê? O que existe de fato existe textos dentro da Bíblia que trata claramente do relacionamento do homem com Deus, e existe texto que trata claramente do relacionamento de homem com homem, a humanidade. Isso que eu quero dizer. Tem essa distinção. Mas a lei não tem essa divisão de lei moral e lei cerimonial, que alguns dizem, alguns pastores, alguns pregadores, não. O que prevalece hoje é a lei cerimonial, a lei moral, na verdade, né? A lei cerimonial caiu. É mesmo. Aí ficou dentro da lei moral somente os dízimos e guardar o sábado. Será que isso é um assunto bíblico? Será que esses pregadores são instruídos dentro da Bíblia realmente? Ou será que eles foram instruídos de acordo com a placa das suas igrejas, de acordo com as crenças dos líderes das suas igrejas? Já se perguntou sobre isso? Agora eu vou falar o seguinte para vocês, uma parte interessante. Você pode pesquisar depois aí na sua Bíblia, depois você pode ver, ó, como interpretar esse texto lá de Lucas 16:16, que diz assim, ó: porque a lei e os profetas duraram até Cristo. Já se perguntou sobre isso? Você que frequenta alguma igreja que fala que você tem que guardar o sábado, eles já te explicaram esse versículo? Vamos pegar mais um. Romanos 10:4 diz assim, ó: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Um outro texto interessante, não é? Vamos pegar mais um texto aqui. Depois você vai lá na sua Bíblia em Gálatas 2:16, que diz assim, ó: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Não é interessante o texto? Aqui o que o texto diz é o seguinte: que toda a lei e os profetas duraram até Cristo. Quando Cristo veio, que ele morreu e ressuscitou, a lei valeu até Cristo, tanto para os judeus como para Cristo. Mas uma vez que Jesus ressuscitou, toda e qualquer pessoa do globo terrestre não precisa mais observar parte das leis, a não ser a que Cristo deixou e os apóstolos. Porque está na Bíblia. Vou fazer um outro vídeo sobre isso também depois, falando. Portanto, nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Porque tem um texto na Bíblia que fala que ninguém cumpriu a lei. E é por isso que aqui fala que nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Ninguém vai ser salvo porque é capaz, santo, justo ou alguma coisa do tipo de se salvar. Vai ser salvo pelo sacrifício de Jesus, pela morte e ressurreição de Jesus, pelo sangue de Jesus, pela misericórdia, pelo amor. Quando essas pessoas estiverem incluídas dentro dos critérios de observação de Jesus. Entendeu? Aí, certas pessoas, certos pregadores,
na hora de você pagar o dízimo e dar as ofertas, eles vão dentro da Bíblia, mas na hora de observar outras partes da Bíblia dizem que não, porque é ali cerimonial. Isso é conversa fiada para te enrolar. Pega a sua Bíblia, leia e pergunte para os seus líderes, ou corre-se o risco de você estar colocando em perigo o seu maior bem, que é a sua alma. Entenderam? Se achou o vídeo interessante, curte, compartilha e comenta aí. E sugere algum vídeo sobre a Bíblia que você quer que seja comentado. Mas reflita nesses versículos que eu deixei, está na Bíblia, entendeu? Para depois você não estar sendo aí ludibriado, enrolado por líderes que não leram às vezes nem Gênesis, quanto mais a Bíblia toda. Fui!